Atenção, por favor. Apresento a vocês meu produto ultra fofo e de edição limitada. O bonequinho é super macio e feito de materiais sustentáveis. Eu já tenho um. Você quer um pra você? Então clique no link da descrição e compre um Detetive Void todo seu. O que Bruno sonhava em ser mudava com cada filme ou programa infantil. Quando ficção espacial passava na tela, Bruno queria ser um astronauta. Depois de passar várias horas no YouTube, ele afirmou com firmeza que definitivamente iria se tornar o blogueiro ou streamer mais bem-sucedido do mundo. E desta vez, um filme sobre cavaleiros chama a atenção dele. Quando os créditos finais estão passando, Bruno coloca um balde em sua cabeça, imaginando ser um elmo. O acessório não era muito conveniente e Bruno mal conseguia enxergar de debaixo do balde. Mas você aguenta o que for preciso para cumprir seu papel. O garoto pegou até uma vassoura como espada. O crepúsculo está chegando do lado de fora, o que significa que é hora da aventura. Bruno, usando uma armadura improvisada de cavaleiro, sai e grita: "Com o equipamento completo, estou pronto para servir meu rei." Em resposta a isso, um canto grosseiro é ouvido de alguém vindo do lote abandonado no final do quarteirão. Bruno imagina ser um mago, que tem um segredo terrível para contar ao garoto e que está o chamando. Bruno só consegue ver seus pés, mas ele sabe o caminho até o terreno. Com uma vassoura em sua mão, ele rapidamente chega até a fonte do som. "Mago amigo, é você?" Bruno vira-se para um homem que está cantando tristemente em francês e, a julgar pelos ruídos, também estava cortando algo. "Ah, sim," o homem responde. "Estou preparando uma poção maravilhosa que concede força e coragem aos cavaleiros." Bruno fica encantado. Finalmente, pelo menos um dos adultos aqui vai brincar com ele. Seus pais sempre pediram ao Bruno para não incomodar adultos e fazer algo mais produtivo. O garoto ainda não conseguiu ver o homem com quem estava falando devido ao balde na cabeça. Bruno dá alguns passos em direção ao bondoso mago, e no seguinte momento toda a magia desapareceria. O belo conto de fadas agora começa a assumir características de uma história de terror. Através da abertura entre o balde e o queixo, o garoto vê o homem coçar o calcanhar com sua mão. O pé do estranho, embora grande, ainda era de proporções humanas, mas sua mão... Bruno não quer mais brincar. Ele começa a chorar baixinho e chamar sua mãe. O menino está com medo de tirar o balde de sua cabeça e ver o gigante em sua totalidade. Percebendo que Bruno está chorando, o gigante começou a se desculpar. "Eu não tinha a intenção de ofender o cavaleiro. Peço perdão por minhas atitudes rudes." Bruno se acalma por um segundo, mas logo seu medo duplicaria. Continuando a se desculpar, o gigante agarra o garoto com sua poderosa mão. Bruno sente algo muito quente debaixo dele. Ele olha para baixo e vê uma grande panela fervendo. O menino percebe que ele mesmo é um ingrediente da poção mágica. O gigante era o SCP-082, mais conhecido como Fernand, o canibal. O genoma do SCP-082 corresponde ao da espécie Homo sapiens, mas a aparência de Fernand difere significativamente do padrão humano. Ele tem quase 2 metros e 40 centímetros de altura. Sim, eu concordo, ele não parece muito anômalo, mas isso é muito maior que a altura média dos humanos. Ainda assim, existem pessoas mais altas ainda no Guinness World Records. A massa de Fernand, de mais de 310 quilos, também é incrível. Porém, isso também é menor do que a do recordista mundial não anômalo. Contudo, as proporções do corpo de Fernand e suas habilidades físicas forçaram a Fundação a classificar o objeto como anômalo. As partes do corpo de Fernand são muito desproporcionais. Ele tem uma cabeça pontuda, pescoço curto, queixo grande e arredondado, um grande nariz, no estilo de batata, e olhos escuros e fundos. Possui músculos e tecidos de gordura em quantidades excessivas. O diâmetro de seus musculosos antebraços sozinhos atinge quase 71 centímetros. Ao mesmo tempo, a largura de seu punho é de 30 centímetros. Isso faz das mãos dele uma arma poderosa e mortal. Os pés do objeto também são enormes, mas desproporcionalmente pequenos com relação ao resto do corpo. São tamanho 14 no sistema masculino estadunidense, 46 no brasileiro. Em outras palavras, seus pés têm pouco mais de 30 centímetros de comprimento. A pele de Fernand é morena, bronzeada e tem cicatrizes. Tudo resultado de anos de contenção e tentativas de fuga pelo objeto. Já até dispararam algumas armas contra o corpo dele. Ver o que tem dentro de Fernand é bastante difícil, mesmo por meio de raio-x, devido à alta densidade de seus músculos.
Porém, balas alojadas, lâminas de faca e espadas ficam bastante visíveis nas imagens. Aparentemente, objetos estranhos em seu corpo não interferem na vida do objeto, nem causam apodrecimento ou atrofia. Fernand provavelmente é imortal, e tem sido assim por um longo período de tempo, embora sua idade exata ainda não tenha sido determinada. Se esse é ou não seu nome verdadeiro também não se sabe. Ele diz que o nome dele é Fernand. O gigante fala francês e inglês com um forte sotaque. Ele sempre faz isso com os dentes cerrados e com tanta força que sua gengiva às vezes começa a sangrar. Fernand só abre as mandíbulas quando precisa comer ou cantar. E ó, como Fernand adora cantar. Seu repertório é um tesouro de canções esquecidas da era vitoriana. Às vezes, canções modernas também são cantadas pelo canibal. Ele canta suas músicas principalmente quando cozinha ou come. O utensílio de cozinha principal do anômalo é uma faca grande de açougueiro. Sim, ele também usa um cutelo para outros fins. Para cortar sua barba e cabelo, por exemplo. Embora Fernand esteja ficando careca, ele difere das pessoas comuns por ter cabelos pretos anormalmente grossos. De perfil, eles se assemelham a hastes de grafite de lápis. A espessura de um único cabelo tem em média 1 milímetro. Apesar de sua aparência formidável e aterrorizante, Fernand pode ser incrivelmente charmoso. Na maioria das vezes ele é feliz e amigável. O gigante constantemente exercita sua sagacidade e convida a equipe da fundação a compartilhar uma refeição com ele. Mas este seria um compromisso muito perigoso. Apesar de sua hospitalidade, Fernand pode devorar seus convidados a qualquer momento. Fernand é extremamente educado e sempre pede desculpas por qualquer atitude ruim antes de atacar. Então ele interrompe a pessoa na fala dela e morde as vértebras cervicais da convidada. O canibal adora roer e moer ossos, e ele tem uma preferência especial por crânios humanos. Apesar de sua alta inteligência e boa memória, Fernand não é capaz de distinguir a realidade da ficção. Os conceitos de paródia, sátira, obras de arte literárias e cinematográficas, em geral, são desconhecidas por ele. Fernand percebe essas obras como espetáculos concretos da realidade, em que todos os eventos e personagens são reais. Ao mesmo tempo, ele consegue determinar quando uma pessoa está mentindo. O próprio Fernand é um mentiroso, especialmente quando se trata de seu passado. O gigante, em várias circunstâncias, disse que já foi um vampiro, um homúnculo, um Hulk, o monstro de Frankenstein, o próprio Frankenstein e muitos outros. Quando as mentiras do canibal são escancaradas, ele se justifica dizendo que só mente quando fala por entre os dentes. Portanto, sempre. Então a verdade só pode ser obtida dele por meio de canções. Todavia, ele também enunciou essa frase sobre mentir por entre os dentes com as mandíbulas cerradas. Acontece que aqui está o famoso e lógico paradoxo do mentiroso. Mas isso não é tão importante. Posso presumir que se Fernand for chamado de personagens variados, ele realmente vai acreditar que os é. Às vezes, se tem a impressão de que Christian Bale está disfarçado na fundação, interpretando um canibal anômalo em um novo filme. Falando em canibais, Fernand tornou-se um verdadeiro admirador de Hannibal Lecter e sonha em conhecê-lo. A fundação deve estar escondendo do gigante os Vingadores da Marvel, para ele não descobrir que seu ídolo também é o deus nórdico Odin. Embora o próprio Fernand, como já se notou, goste de assumir papéis diferentes, a pedido dele, a fundação fornece a ele todos os tipos de fantasias e acessórios. O guarda-roupa do SCP-082 contém uniformes militares, roupas de palhaço e roupas femininas. Para que o canibal não saia de sua cela de contenção, você tem que jogar o jogo dele. O pessoal da fundação convenceu-o de que as celas de contenção ampliadas são seu palácio e que Fernand é o rei da França. Todos os funcionários da fundação devem proteger seu rei. Como o rei frequentemente come seus acompanhantes, apenas pessoal da classe D pode trabalhar com ele. Eles são proibidos de convencer Fernand de que ele não é o rei. Todos devem estar cientes das regras do jogo e agir em conformidade. Os guardas que utilizam métodos de contenção padronizados também ficam de plantão 24 horas por dia, mas são aconselhados a não fazerem contato com Fernand. Sim, e não há nada que poderia ser feito pelos funcionários armados. Se Fernand escapar, provavelmente morrerão de qualquer maneira. O gigante voltará às suas câmaras reais quando bem quiser. A julgar pelas narrativas e canções de Fernand, ele deve ser da França. Como ele se tornou o que ele é, ainda não está esclarecido. Talvez mudanças hormonais tenham afetado sua aparência, ou ele esteve sob influência química, física ou paranormal, embora só se possa especular qual delas pode ser. Quiçá, como muitas anomalias, ele tenha sido mantido nos circos de horror, populares no século XIX. A adoração de Fernand pela reencarnação pode ter permitido que os donos de circo ficassem com ele. Quando o público reconheceu a diversão como antiética, Fernand e outros indivíduos semelhantes com anormalidades biológicas já estavam vagando pelo mundo, assustando e de tempos em tempos devorando pessoas.
Acho que muitas pessoas proeminentes já conheceram Fernand no passado. Por exemplo, se o Victor Hugo escreveu O Corcunda de Notre Dame e criou o personagem Quasímodo ao se sentir inspirado depois de um encontro com o SCP-082, os criadores do Hulk também podem ter visto o Fernand. Ouso sugerir que o próprio Fernand procura se encontrar com pessoas talentosas e criativas, que ele anseia por fama, mas por razões óbvias não consegue. Fernand se volta para artistas e escritores e pede-lhes para imortalizá-lo em suas obras. De quais personagens Fernand te faz lembrar? O que você acha da minha teoria? Compartilhe seus comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal.